do teu nome nós oramos. Amém. Amém, meus queridos. A paz a todos. Você pode sentar. Bom dia. Essa manhã, Deus trouxe uma palavra ao meu coração. Eu gostaria de compartilhar com você com o tema Com os Pés Descalços. Foi o tema que o Senhor trouxe para mim. O Senhor tem falado comigo sobre nós descalçarmos nossos pés. E eu fiquei pensando sobre isso. E na Bíblia tem alguns textos que vão revelar sobre o descalçar. Essa é uma frase bíblica, é um ato bíblico. Então isso tem um significado para mim, para você nesta manhã. E eu fui procurar ali sobre o descalçar. E este ato na Bíblia, ele significa rendição, significa entrega, significa humildade, significa vulnerabilidade, renúncia, reverência, santidade. Há um significado em ficar descalço. Então, quando falamos sobre descalçar, nós estamos falando sobre nos rendermos totalmente ao Senhor. O Senhor tem nos chamado nesse tempo para nos rendermos a Ele, nos rendermos à sua vontade. O Senhor tem nos chamado para uma entrega total, entrega das nossas emoções, entrega dos nossos sonhos, nossos anseios. O Senhor tem nos chamado para entregar, para nos humilhar diante dEle, porque quando nós estamos descalços, nós estamos vendo e sabendo que nós saímos do pó, e para o pó nós voltaremos, que nós somos pó, não somos nada, né? Quando nós pisamos os nossos pés, nós pegamos a friagem do chão, nós sabemos da nossa humanidade, nos despojamos daquilo que é humano, para saber e para receber daquilo que vem do céu. E o Senhor tem falado comigo sobre essa palavra santificar. Deus tem nos chamado para essa santificação como igreja, tem chamado a cada um individualmente para uma vida de santidade. O Senhor falou lá no livro de Josué, Josué ordenou ao povo: santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Deus tem maravilhas para operar no nosso meio. Deus vai fazer grandes coisas. Ele vai trazer milagres, como nós vimos aqui nessa encenação, paralíticos andando, avivamento, a sua família aos pés do Senhor, cura, libertação. Deus tem promessa para nós como igreja, tem, mas o que antecede isso também é a nossa santificação. Quando estamos preparados para nos santificarmos, quando nos posicionamos em Deus. E descalçar também significa santificar. No livro de João 17, o Senhor Jesus, na sua oração, ele disse assim: santificai-vos na verdade, a tua palavra, santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus orou, né? Vamos ler lá esse texto, que vai dizer assim: Jesus, quando intercedeu por mim e por você, uma das coisas que ele clamou ao Pai Celestial foi por essa santificação, mas não somente essa separação, mas essa santificação na palavra dele, porque é a palavra de Deus que vai nos alinhar com a sua vontade. À medida que aprendemos dessa palavra, à medida que a palavra de Deus é esclarecida para nós, à medida que os nossos olhos são abertos, à medida que o entendimento e a revelação vêm sobre nós, nós nos separamos e passamos a nos parecer mais com Ele. Então aqui no versículo 17 fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. No 16 eles falam: eles não são do mundo, como eu também não sou.
Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então Jesus, ele clamou para que nós vivêssemos essa santificação, essa separação na palavra de Deus, nos preceitos, nos seus estatutos, nessa revelação que é para mim e para você. Precisamos comer desta palavra, né? A palavra lá em Ezequiel diz, Ezequiel tem uma visão e ele fala que ele come daquele rolo, e quando ele come daquele rolo, ele fala que era doce como mel ao paladar dele. E ele recebe aquele pergaminho, ou seja, ele come. Nós precisamos também de comer, significa a nossa fome, o nosso anseio por aprender a cada dia mais das verdades do Senhor para a nossa vida, sabe? E Deus, ele tem nos chamado para isso. Deus, ele tem nos inclinado, tem nos atraído para observarmos as suas leis, os seus estatutos. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim: quando o Filho do Homem retornar, ele encontrará fé na terra. Ou seja, por que dessa pergunta? Porque cada vez mais a tendência do ser humano é se separar das verdades de Deus. Cada vez mais é se distanciar da lei do Senhor, se distanciar das verdades contidas nas Escrituras, que é para a minha vida e para a sua vida. À medida que aprendemos da lei do Senhor, somos transformados. A nossa vida muda, o nosso comportamento muda. O nosso falar muda, o nosso proceder vai mudar à medida que nos separarmos mais de acordo com a palavra de Deus. E nós, para isso, vamos precisar estar descalços. Vamos precisar deixar algumas verdades que são nossas. Muitas vezes nós temos as nossas verdades e não queremos abrir mão dessas verdades. Aquilo que pensamos, os nossos raciocínios, né? A nossa própria vontade. Porque eu fui criada dessa forma, eu tenho as minhas razões, eu tenho as minhas opiniões, mas chega um momento onde o Senhor fala: tira as suas sandálias, deixe os seus conceitos e santifique-se na minha palavra, na minha verdade. A verdade de Deus, ela precisa ser absoluta na nossa vida. Uma vez que a palavra de Deus diz algo ao meu respeito, todos os outros meus conceitos precisam cair. Todas as minhas verdades precisam estar como um nada diante da única verdade, que são as verdades de Deus para a minha vida. Então, a palavra santificar significa separar das coisas profanas e dedicar-se a Deus. Parece ser algo tão simples, mas é algo que tem se perdido ao longo dos tempos. Temos visto que cada vez mais, né, aquilo que é profano tem entrado no meio do povo de Deus. Então, que nós não venhamos a profanar as verdades do Senhor. Então, santificar é se separar daquilo que não é para a minha vida, aquilo que é impuro. A palavra de Deus diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Não somos do mundo. Nós não podemos ter amizades com o mundo. Com o mundo significa os seus conceitos, o sistema. As verdades que o mundo oferece para cada um de nós não pertencem mais a nós, porque uma vez que nascemos de novo, fomos regenerados para uma viva esperança. A nossa vida mudou e agora nós precisamos ter essa verdade. Então, santificar é separar daquilo que é profano, separar de todos, daquilo que é de coisas que não convém para nós, que não convém para nós como cristãos,
e dedicar-se a Deus. O Senhor tem chamado a igreja para essa dedicação. O Senhor tem chamado você individualmente para essa entrega, para descalçar, para se despojar daquilo que te impede de viver essa intimidade com Ele. Ele tem nos chamado para essa intimidade, para essa aliança com Ele. Descalçar também significa intimidade com Deus, como eu falei, sensibilidade ao pisar no chão, a sensibilidade em Deus para entender que nós não somos nada, que nós precisamos do Senhor na nossa vida, que nós precisamos dEle e Ele é todo poderoso na nossa vida. Êxodo 3:5. Em Êxodo 3:5 nós vamos ver uma passagem, vamos abrir lá em Êxodo 3:5. Vai nos falar sobre Moisés. E Moisés, ele experimentou, ele teve essa experiência com Deus. E no momento que ele teve essa experiência com Deus, a frase que ele ouviu daquela voz que saía do meio da sarça foi: tire as sandálias dos seus pés. Né? A maneira que Deus se comunicou com Moisés para dizer: santifique-se, se renda, se entregue, né? Se volte para mim, deixe as suas verdades que são absolutas e receba a minha única verdade. A maneira que o Senhor se comunicou foi: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que tu está pisando é santo. Eu estou aqui. Então se renda totalmente à minha soberana vontade. Aqui no versículo 3 diz assim: então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire a sandália dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. E então ele foi completando: eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. E ali ele se revelou. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Ali o Senhor se revelou totalmente para ele. Ali o Senhor mostrou quem ele era. E Moisés precisou entender que ele não era nada. E que ele escondeu o rosto, ele ali se humilhou, e ele ali se descalçou. O Senhor disse para que ele viesse a se render. E o Senhor, nesta manhã, Ele nos chama para se render totalmente a Ele. Ele nos chama para se descalçar, para deixar nossas verdades, para deixar nossas vontades, para deixar nossas emoções, nossos sentimentos, para viver aquilo que Ele deseja que nós vivamos. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. E Ele tem nos chamado para essa intimidade, tem nos chamado para essa sensibilidade com Ele. Então, à medida que estamos diante do Senhor, em humildade, humilhados, rendidos, Ele revela a sua face. Ele revela o seu grande poder, a sua glória sobre nós. E então, eu pensando sobre isso, lá em Josué 5,15, Josué, ele também tem uma experiência. E a palavra de Deus diz que naquele momento, aquele anjo que na verdade era Deus, ele aparece ali para Josué. Vamos abrir lá em Josué. Mesmo que eu coloquei o texto, mas é importante você abrir, porque nós precisamos conferir. Versículo 2 diz assim, qual que eu falei? Versículo 15, vamos lá. Diz assim:
Vamos para o 14. Respondeu ele: não sou príncipe do exército do Senhor. Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor servo? Aqui diz que Deus aparece a Josué. E ali ele tem um recado para dar a ele. Mas antes dele dar aquele recado, era necessário Josué se descalçar. Era necessário Josué entender quem ele era. Que ele não era nada. Que Deus é todo poderoso. Que Ele é o Senhor. Muitas vezes estamos muito cheios de si. Estamos cheios do nosso eu. E nós precisamos nos esvaziar. Se queremos ver a glória de Deus, se queremos experimentar do sobrenatural, se queremos ter intimidade, nos aproximarmos e tocar no Senhor, vamos precisar nos esvaziar. Vamos precisar deixar quem nós somos, para que Ele então se revele a nós. E aqui no versículo 15 diz assim: respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos seus pés, porque o lugar que estás é santo. E fez Josué assim. E nessa manhã o Senhor também está falando para cada um de nós: descalça as suas sandálias, esse lugar é santo. O Senhor tem nos levado a um nível de santidade, a um nível onde a glória dEle tem se revelado. Ele deseja cada vez mais manifestar o poder dEle, mas é necessário estarmos descalços. É necessário nos despojarmos do velho homem para que Ele revele o seu poder sobre nós, para que a glória dEle venha sobre as nossas vidas. E então Josué se descalçou, como diz a palavra. Outra, lá em Ruth 4:7. Ruth 4:7 também aconteceu mais uma ocasião, onde houve também esse descalçar. Diz assim: este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Então, o descalçar também significa aliança. Significa também nós fazermos uma aliança com Deus. Valide a sua aliança. O Senhor tem nos chamado hoje para validar a nossa aliança com Ele. E só podemos validar essa aliança se estivermos descalços. O Senhor tem te chamado na individualidade. Tem chamado essa igreja na individualidade. Mas é necessário se descalçar. É necessário render-se à sua soberana vontade. Talvez o Senhor já tenha falado algo particular com você, mas ainda você está resistente. Quantas vezes estamos resistentes à vontade do Senhor? Estamos resistentes a obedecer a sua voz, a ouvir a sua voz e seguir dentro daquilo que Ele tem nos chamado. Quantas vezes somos resistentes? A Bíblia fala: resistir ao diabo, não resista ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo nós temos que se desarmar. Diante da presença de Deus, eu preciso me descalçar. Eu preciso me humilhar. Eu preciso me desfazer e ser guiado por onde Ele deseja. E deixar Ele fazer aquilo que Ele quer fazer na minha vida. Deixa o Senhor validar a sua aliança. Nesta manhã, em nome de Jesus, a palavra fala lá em Isaías 52:7. A palavra nos ensina quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Sabe o que acontece quando nós nos descalçamos? Ele nos dá sapatos novos.
Fala para o seu irmão, Deus tem sapatos novos. Certa vez eu tinha um livro que era assim, melhor do que sapatos, né? Melhor do que sapatos novos. Qual a mulher que não gosta de sapatos novos, né? Claro que nós gostamos de sapatos. Homens também gostam de sapatos, eles são importantes, né? Aqui temos vendedores de sapatos, empresários aqui. E como é importante, né? Você colocar um tênis bom, porque é um tênis que te machuca, uma sandália que te deixa com o pé calejado, você não consegue ir muito longe. Você começa a caminhar e daqui a pouco você para. Tanto é que existem os sapatos específicos para corridas. Você não pode correr com qualquer sapato. Os atletas usam os sapatos especiais. Por quê? Os sapatos são caríssimos. Eu não sabia que existiam sapatos tão caros. Mas existem sapatos muito caros. Por quê? São sapatos especiais para atletas, sapatos para corredores. Existem sapatos. Outro dia eu estava ouvindo uma pregação de um pastor falando sobre sapato, e ele disse que o pai dele era um empresário, e ele vendia sapatos, e o pai dele tinha poucos sapatos, mas aqueles poucos sapatos eram caríssimos, porque eram de couro legítimo, e o pai dele tinha algo com o sapato, ele achava que o sapato precisava ser o melhor, nem que fosse poucos. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque a palavra fala quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Significa que Deus ele tem sapatos novos para nós quando descalçamos os nossos. Quando tiramos os que achamos que são perfeitos, né? Essa opinião, essa verdade que eu carrego na minha vida, ela é certa, ela é boa, mas muitas vezes é essa verdade que nos faz desviar. Muitas vezes são esses sapatos que nós estamos caminhando, que estão nos levando para caminhos errados, caminhos e propósitos que Deus não deseja que nós venhamos a ir. Porém, o Senhor tem sapatos, a palavra fala, calçai os pés com o evangelho da paz. Nós precisamos da verdade, nós precisamos do evangelho para caminhar nesta terra em santidade, para seguir a vontade do Senhor. Nós vamos precisar desses sapatos novos, vamos precisar que o Senhor nos prepare, que Ele nos traga essa proteção, para que possamos, como falou aqui, sobre a velocidade. Deus, Ele tem essa velocidade para nos dar. Como eu falei, não dá para correr com qualquer sapato. Certa vez, estávamos em Israel, eu e meu esposo, e nós estávamos andando muito, e parece que o sapato dele descolou todinho. Ficou descalço, né? Aquele sapato não era um sapato apropriado para aquelas caminhadas que nós estávamos dando ali, porque nós andávamos muito naquelas terras, aquele sol quente, não era apropriado, e acabou que ele teve que ficar naquele sapato ali arrebentado. Então, ou seja, será que você está com os sapatos certos? Será que você está preparado no evangelho? Porque senão a nossa caminhada, ela pode ser interrompida. Muitas vezes queremos correr, mas não estamos preparados para aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. E a palavra fala quão formosos são os pés. Ou seja, é lindo quando nós nos deixamos ser moldados pelo Espírito Santo. É lindo quando nós vivemos a prática da palavra de Deus. Quando nos apropriamos da vontade de Deus, da verdade de Deus para a nossa vida. Então o Senhor falou ali para Moisés, falou para Josué, e Ele falou, tira, esse lugar é santo, deixe aquilo que é seu.
Ou seja, quando o Senhor fala deixa, Ele já tem algo preparado novo para mim e para você. Ele já tem sapatos novos. Outro dia eu estava ouvindo um pregador falando, né? E ele estava dizendo que qual criança que quando pequena não usou o sapato do pai ou da mãe, não é verdade? Lá em casa a minha filha, ela adora. A Raquel, ela chega e vai pegando meus sapatos altos. Eu fico preocupada de ela cair, mas ela ama ficar com meus sapatos altos, andando pela casa. E ela anda e ela se sente, ela fica... Mas aquele sapato não é apropriado para o pé dela. O pé dela é pequeno. Ele não encaixa. O que vai acontecer? Ela pode tropeçar. Eu não vou deixar ela ir para muito longe com aquele sapato. Ela só vai poder andar por ali. Ela pode torcer o pé. Aquele sapato não é apropriado para ela correr, para ela brincar, para ela desenvolver a vida dela. E quantas vezes nós também estamos usando os sapatos desapropriados para a nossa vida? E Deus, Ele não quer isso para nós. Deus, Ele tem um sapato apropriado. Mas para isso precisamos descalçar. Precisamos tirar as nossas sandálias, a sandália dos nossos pés, nos render à sua vontade, buscar essa intimidade com o nosso Pai Celestial. Deus, Ele tem isso para mim. Valide a sua aliança nessa manhã. Renda-se aos pés. Renda-se à soberana vontade de Deus. Lá em Romanos 10, no versículo 10, versículo 15. Vou ler aqui com você, Romanos 10, versículo 15. Diz assim: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas, as boas novas. O Senhor deseja nos enviar. O Senhor deseja nos preparar. Mas é necessário se descalçar, para que possamos calçar os pés com o evangelho da paz, para que possamos validar essa nossa aliança com Ele. Nesta manhã Ele te chama para que possamos validar, fazer esse negócio com Ele. Uma vez que eu me descalço, eu valido a minha aliança com o Senhor. E eu digo: Senhor, eu quero os teus sapatos para a minha vida agora. Eu quero agora o que o Senhor coloque. Me dê sandálias novas. Certa vez nós estávamos numa roda de oração e uma pessoa, um profeta, ele olhou e falou assim: esse não é o seu sapato, para uma das pessoas que estavam ali. E a gente não entendeu direito. Ele falou: o seu sapato é o sapato de fogo. E ele começou a dizer sobre o sapato de cada uma pessoa que estava ali. Eu achei tão interessante. E muitas das revelações que aquele profeta falou já aconteceram na nossa vida, né? E ele chegou para mim e revelou coisas que eu jamais ia imaginar. E ali naquele dia ele falou: Deus está colocando um sapato, sabe? E você vai cuidar de pessoas. Naquela época eu não imaginava nem que eu ia liderar uma célula. E ele disse: você vai cuidar de pessoas feridas, pessoas que precisam. São esses os seus sapatos. É esse o sapato que o Senhor está colocando. E você vai falar do amor dele para aquelas pessoas, aquelas mais que talvez ninguém dê nada, mas você vai pregar o evangelho para essas pessoas. Então eu quero dizer para você: o Senhor tem sapatos novos para nós. Sabe, sapatos lindos, apropriados, que vão nos dar velocidade, que não vão apertar, que não vão nos calejar, mas vão nos levar ao destino profético da nossa vida. Há um destino para cada um de nós, há um propósito lindo que Deus já preparou. Mas é necessário estar descalço.
é necessário descalçar os pés e oferecer a Deus um coração em chamas. Ofereça, Senhor, um coração que queima por Ele. Nós falamos tanto isso aqui na igreja. Isso significa uma paixão pelo Senhor. Isso significa amar ao Senhor. O primeiro mandamento, amar a Ele acima de qualquer coisa. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. É isso que o Senhor nos pede como igreja. Essa igreja da aliança, o Senhor tem pedido o teu coração, um coração em chamas, pés descalços, mas ofereça a Deus um coração que ama, um coração que queima de amor e de paixão por Ele. E nesta manhã eu quero fazer um apelo ao seu coração. Se você deseja validar essa aliança, se você deseja se descalçar, eu vou pedir para todos ficarem de pé. E eu gostaria de chamar você aqui à frente.